Pessoal, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Uma manhã abençoada para vocês. Um dia abençoado. Terça-feira que se inicia na presença de Deus. Que o Senhor possa falar uma vez mais aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Que possa Ele conceder a revelação e o refrigério às nossas vidas. Eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito por aqui. Quando pensamos sobre desertos, sobre situações de adversidade, e sobre isso eu quero falar nessa manhã, nós observamos que quando pegamos principalmente essa questão de deserto, que é uma expressão muito usada, a pessoa às vezes está passando por uma luta e alguém diz assim, fulano está enfrentando um deserto, né? Ou quando nós passamos, olha, você está entrando num deserto. Essa expressão meio neopentecostal sobre o assunto, sobre a tribulação, sobre a luta, mas acabou que virou algo, algo comum, onde todo mundo, independentemente do segmento do cristianismo, usa essa expressão para falar de prova. A Bíblia, ela nos mostra alguns desertos. A Bíblia ela mostra que o deserto tem sim a capacidade de transformar a pessoa. Na verdade, ele é usado por Deus. E através do deserto, Deus ele transforma a pessoa. Ele muda completamente, ele forja, ele altera coisas bem sutis da personalidade, do comportamento, do temperamento do indivíduo. Israel, eu sempre dou como exemplo de deserto Israel, aquele período que eles tiveram 40 anos ali caminhando no deserto. E foi um período de transformação, foi um período de experiência e foi um período de provisão. Eu acho que essas questões, elas ficaram muito claras. A mudança do povo, que era um povo de pastoreio, para um povo de guerra. Eles se transformaram em uma nação armada, uma nação preparada para guerrear e para conquistar. Agora, a provisão de Deus foi uma outra coisa que saltou aos olhos naquele contexto, porque roupa não se envelheceu, água saiu da rocha, pão caiu do céu, tudo aconteceu para favorecer, para prover, Tudo aconteceu para prover o necessário para aquele povo. Deus proveu. Então o deserto é um lugar de provação, mas também é um lugar de provisão. Agora, quando Jesus ele vai até o deserto para ser tentado, o deserto ali ele não foi para transformar Jesus. Não tinha essa necessidade. O deserto ali ele teve no final dele essa característica de provisão, quando Satanás ele se afasta e os anjos vêm e servem ao Senhor um banquete. Mas aquele deserto ali, ele foi na verdade algo que promoveu ou iniciou o ministério de Jesus. Jesus foi tentado, foi aprovado e aquilo iniciou o seu ministério. Foi como se fosse um selo. Então aquele deserto ele tem uma outra característica. Ele tem um outro formato, podemos dizer assim. O deserto que Elias enfrentou, ele era um deserto de desistência. Ele era um deserto de desesperança. Ele era um deserto sem Deus. Elias tomou o rumo, foi para o deserto, depois que ouviu uma palavra de Jezabel. E ele foi sozinho, ele foi sem consultar ao Senhor, sem que Deus quisesse que ele fosse para aquele lugar, ele foi por conta própria. Ele se colocou naquela condição, ele se colocou naquele deserto, naquela situação. Era um exército sem Deus, até que Deus apareceu ali, quando ele estava embaixo de um zimbro e Deus falou com ele. Então, quando falamos de desertos, a gente poderia aqui listar vários. Jacó passou por deserto, Davi passou por deserto, Abraão passou por desertos. Então, quando nós falamos de desertos, nós falamos dessas características. Uma característica de provação, mas uma provação que em Deus nunca é uma provação vã.
nunca é um sofrimento inútil. Agora, o deserto, ele te molda, ele me molda, ele nos transforma à medida em que permitimos essa transformação. Esse é um ponto importante a se ressaltar. Passar pelo deserto não necessariamente é sinônimo de transformação. Transformação quanto pessoa e transformação de vida. Não é. Se aceitamos, se nos submetemos ao tratamento de Deus no processo, no deserto, na provação, nós vivemos isso. Agora, se não aceitamos, se recusamos o tratamento de Deus, se recusamos obedecer ao Senhor, se recusamos o trato, o agir do Senhor, o deserto não é, de forma alguma, um lugar de bênçãos. Aquele povo que saiu da terra do Egito não entrou na terra da promessa, com exceção de Josué e Calebe. Os filhos deles entraram. Uma outra geração entrou. O deserto para eles foi o fim da linha. O deserto para eles não produziu transformação, não produziu preparo, mudança para que eles pudessem viver um tempo de conquistas que nós podemos observar a partir do livro de Josué. Então o deserto para aquela geração não foi proveitoso, pois desobedeceram, pois lutaram contra a vontade de Deus, pois murmuraram. E toda a preocupação do Senhor nesse processo que você está vivendo é que você não seja que nem essa geração, que nem os hebreus que saíram do Egito e pereceram no meio do deserto. Porque muitas vezes nós somos tentados a seguir por esse caminho, o caminho da reclamação, o caminho da incredulidade, o caminho da desobediência, o caminho da murmuração. Somos tentados. E esse caminho, ele nos faz permanecer no deserto e morrer no deserto. Quando eu falo morrer aqui, não é literalmente, é os teus sonhos serem sepultados no deserto. Qual eram os sonhos? Vou reformulando. Qual era o maior sonho daquele povo? Daqueles que saíram da terra da promessa, do Egito, indo para a terra da promessa. Era a terra da promessa, era a garantia, a certeza de que eles estavam sendo conduzidos para uma terra que manava leite e mel. Então o sonho deles era entrar nessa terra. O sonho deles era viver essa experiência. Esse era o sonho deles. Eu não tenho dúvida que no coração deles havia essa esperança. Havia esse pensamento, né, na mente deles, de que eles viveram um momento de escravidão, mas que eles entrariam naquilo que Deus prometeu para eles. Eles receberiam. Mas o desejo do coração deles não se traduziu em realização por conta do pecado, por conta da desobediência, por conta da infidelidade, por conta das murmurações, por conta da rebelião. Deus quer te conduzir até a tua promessa. Esse deserto que você está vivendo, eu sei que você já ouviu isso diversas vezes, mas é necessário lembrar. Ele não pode ser o ponto final. Ele não pode ser o destino da sua jornada. Esse deserto que você está vivendo, ele deve ser uma travessia. Ele deve ser uma passagem. Ele deve ser um momento na sua vida
Um momento que com Deus você será alçado, será levado, conduzido a um tempo de conquistas. Como eu falei, uma geração ela morreu naquele deserto, mas uma outra geração entrou. Uma geração que entrou, agora olha que interessante, que não tinha os vícios do Egito. Uma geração que não tinha os costumes do Egito. Uma geração que não tinha a lembrança do Egito. Uma geração que não tinha apego com o Egito. Quando Jesus ele fala, se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Ele fala isso para Nicodemos. Nascer de novo é ter quando temos um novo nascimento, logo também uma parte nossa morreu. E aí nasceu uma nova vida, né? Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que haja um novo nascimento, deve haver uma morte dentro de nós. A morte do velho homem. Então, essa geração que entrou na Terra Prometida, eles não conheciam o Egito, tanto quanto os pais. Eles não viveram, não tinham saudade, não tinham experiência, não tinham lembranças, não tinham nada com o Egito. Eles sim queriam viver a promessa, queriam viver o tempo de conquistas. Se você não nascer de novo nesse deserto, se não morrer, as suas experiências passadas, os traumas passados, aquilo que você viveu, aquilo que aconteceu, se isso não ficar para trás, se você ficar atrelado, apegado a esse Egito, a essa história, a esse tempo, a esse passado, você não vai viver o tempo de novidades na sua vida. Você não vai viver o novo de Deus para você, aquilo que o Senhor preparou. Você não vai experimentar a sua terra de Canaã. É necessário. Tem muito de escolha sua nesse processo, muito de escolha minha. Porque às vezes nós queremos atribuir a Deus decisões simples, diárias, onde você pode optar sim por não querer ficar revisitando o passado, por não querer ficar desejando voltar ao Egito. Aquela geração, do início até o fim do ciclo deles naquele deserto, eles desejaram voltar para o Egito. Desejaram. Eles lembravam do que comiam no Egito, eles lembravam de como viviam no Egito, como se fosse a melhor vida. Saudosos. E por não terem se desapegado do Egito, não conseguiram tomar posse de Canaã. Acho que você já entendeu que Deus quer falar contigo nessa manhã de terça-feira. Tem um Egito aí que deve ficar para trás, que deve ficar lá atrás, no passado, para que você possa conquistar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.